que é a leishmaniose? A leishmaniose é classificada como uma zoonose, ou seja, é uma doença infecciosa transmitida entre animais e seres humanos. A leishmaniose se divide em dois tipos, a leishmaniose visceral e a cutânea. Leishmaniose visceral canina. Na leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, o mosquito palha se contamina picando um cão infectado e posteriormente uma pessoa ou outros animais. Não há transmissão direta entre pessoas e cães. Neste ciclo, os cães são considerados reservatórios urbanos da doença. Os insetos vetores da leishmaniose são os flebotomíneos, popularmente chamados de mosquito palha ou cão-galinha. Eles são pequenos, de cor clara e pousam de asas abertas para se alimentar de sangue. O agente etiológico é o protozoário Leishmania infantum chagas. Ele é um parasita obrigatório do sistema fagocítico mononuclear, podendo se apresentar de forma flagelada no tubo digestivo do mosquito palha, ou aflagelada, no tecido dos hospedeiros vertebrados. Ciclo biológico da leishmaniose. A infecção do vetor ocorre quando as fêmeas do mosquito palha, ao sugar o sangue de um mamífero contaminado, ingerem macrófagos parasitados pela forma mastigota da leishmania. Já no trato digestivo, os macrófagos se rompem e liberam os protozoários, que passam a se reproduzir por divisão binária e a se diferenciar em células flageladas chamadas promastigotas. Estas se maturam em paramastigotas e parasitam o epitélio do esôfago e faringe do mosquito. O ciclo dura em média 72 horas para se completar. Após esse período, a fêmea infectada, ao picar um cão, por exemplo, libera o protozoário juntamente com sua saliva na corrente sanguínea do animal. Ao adentrar na corrente sanguínea do cão, as promastigotas da leishmania são fagocitadas por macrófagos e passam a se reproduzir intensamente em seu interior, até o rompimento da célula. As novas formas diferenciadas retornam na corrente sanguínea e são novamente fagocitados por outros macrófagos num processo contínuo, no qual irão se disseminar pelo organismo atingindo órgãos linfocitários como fígado, baço, linfonodos e medula óssea. No cão, esse período de incubação varia de 3 a 7 meses, podendo ser sintomático ou assintomático. Como a leishmania é um parasita intracelular obrigatório, este compromete o sistema imunológico do cão, prejudicando a resposta dos linfócitos B em defender o organismo da infecção. Geralmente, a doença avança até seu estado sistêmico e crônico, porém a infecção aguda e grave pode levar o animal a óbito em poucas semanas. Sinais clínicos. O sintoma mais comum apresentado na leishmaniose visceral canina é o aparecimento de lesões cutâneas, principalmente descamações e eczema no formato de pequenas úlceras, na região às orelhas, focinho, cauda e articulações. Em fases mais avançadas da doença, podemos observar a onicogrifose, que é o crescimento acelerado e espessamento das unhas, dermatites e ulcerações graves, alopecia, esplenomegalia, linfonodomegalia, diarreias e vômitos, apatia, coriza, edema de patas e hemorragias intestinais. Diagnóstico laboratorial. Uma das maiores dificuldades acerca do diagnóstico da leishmaniose decorre da sua diferenciação em relação a outras doenças, já que possui uma sintomatologia muito semelhante à de outras patologias infecciosas. O método diagnóstico mais eficaz é realizado através do exame histopatológico do material biológico do animal infectado, como em punções hepáticas, esplênicas, de linfonodos e medula óssea ou biópsia e escarificação de pele. Através da análise histoquímica, é possível observar a presença do protozoário Leishmania em sua forma mastigota, parasitando macrófagos e dispersos na corrente sanguínea, o que fecha em definitivo o diagnóstico da leishmaniose. Atualmente, para inquéritos em saúde pública, os exames disponíveis para diagnóstico sorológico são a imunofluorescência indireta, RIF, ensaio imunoenzimático, ELISA,
que expressam os níveis de anticorpos circulantes. Tratamento da leishmaniose. Até pouco tempo atrás, o diagnóstico da leishmaniose era uma das piores notícias para se passar aos tutores. Isso porque os tratamentos eram meramente paliativos, e a recomendação dos órgãos de segurança pública era a eutanásia. Em 2018 foi lançado no mercado o Miltefora, antiparasitário à base de miltefosina que, associado a produtos repelentes, possui ação imunomoduladora, estimulando a resposta celular e diminuindo a carga do parasito. O declínio da carga parasitária reduzirá o potencial de infecção dos flebotomínios e, consequentemente, a transmissibilidade da doença. Ainda assim, a leishmaniose ainda não tem cura. O animal em tratamento deve passar em avaliação veterinária a cada 4 meses, repetindo os exames de citologia de linfonodos e medula óssea, para acompanhar o declínio da infecção e definir os tratamentos sintomáticos associados. Prevenção e controle da leishmaniose visceral. O Ministério da Saúde, juntamente com o Centro de Controle de Zoonoses, possui o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral, cujo principal objetivo é reduzir a taxa de letalidade e grau de morbidade através do diagnóstico e tratamento precoce, tanto nos humanos quanto nos cães. A vigilância epidemiológica é responsável por identificar as áreas vulneráveis e epidêmicas da leishmaniose, investigando os locais de possível infecção e os óbitos, monitorar a presença e proliferação do vetor, mosquito palha, dar suporte aos profissionais da saúde no diagnóstico e tratamento de pessoas e animais infectados, aplicar programas de conscientização à população sobre medidas preventivas, já que a forma mais eficaz de combate à doença é o controle do vetor. Como a leishmaniose é uma doença superimportante e de notificação obrigatória, é necessário deixar claro algumas medidas preventivas para que a ocorrência seja cada vez menor. A profilaxia destinada aos humanos consiste em instalações de telas de malha fina na casa, além do uso frequente de repelente para evitar picadas. Também é importante a atenção redobrada no crepúsculo e na noite, que são os horários de atividade do vetor. A profilaxia destinada ao vetor consiste basicamente no saneamento ambiental. A eliminação de resíduos sólidos orgânicos e limpeza urbana é a grande chave para alterar as condições do meio que propiciem o estabelecimento de criadouros de forma imatura ao vetor. Essas e outras medidas, por exemplo a destruição de fontes de umidade, certamente contribuirão para reduzir a proliferação do mosquito. A medida preventiva destinada à população canina consiste na responsabilidade do município à captura de animais errantes. A adoção de cães em regiões com transmissões notificadas de leishmaniose, é necessário o exame sorológico canino. Caso o mesmo seja sororreagente, as medidas de acordo com a vigilância serão tomadas. Existe uma vacina contra a leishmaniose visceral canina registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém sem constatação de seu custo-benefício e efetividade para o controle de reservatório da leishmaniose visceral canina em programas de saúde pública. Em condições experimentais, diversos trabalhos demonstraram a eficácia na utilização de coleiras impregnadas com deutametrina 4% como medida de proteção individual para os cães contra picadas de mosquitos. Entretanto, para sua adoção em programas de saúde pública, a fim de interromper o ciclo de transmissão doméstico, é necessária a implementação de estudos longitudinais que demonstrem sua efetividade como medida de controle. Como vimos, a leishmaniose ainda é uma realidade no nosso país. E por isso todo cuidado é pouco. Proteja seu cãozinho. Obrigado por nos acompanharem até aqui.